tentativa. Que tem até a história, o pessoal diz que a Rádio Amizade é do Nonatinho, né? É Sim. por conta disso. Porque na segunda tentativa, meu pai ofereceu a rádio pro Nonato, né? O pessoal, meu pai estava precisando vender essa rádio, estava precisando fazer dinheiro. Né? E meu pai procurou o Nonato, pensou, né? Ofereceu para algumas pessoas, ninguém quis. Ele procurou o Nonato e ofereceu para ele. Aí meu pai pediu um valor, o Nonato disse que não tinha como, né? Não tinha esse dinheiro para comprar, né? E aí passou um tempinho depois, meu pai chamou o Nonato novamente e perguntou se ele não queria ser sócio, né? Não queria comprar 50%. Ah, Nonato, pô, Manassé, eu vou pensar, vou ver se eu consigo levantar o dinheiro e tal. E aí um tempinho depois, o Nonato, eles marcaram um dia para conversar, o Nonato sentou com meu pai e, Manassé, eu fecho o negócio. O Nonato muito inteligente, né? O Nonato é uma pessoa que eu não conheço ninguém igual o Nonatinho, em termos de inteligência. Esperto, inteligente. É um cara que veio lá na frente, né? Eu tenho muita admiração pro Nonato por conta disso, porque ele é um cara muito inteligente. Então ele olhou pro meu pai, Manassé, eu compro essa rádio, mas se você me vender 51%. Aí o meu pai pensou, meu pai também não é muito besta, né? Meu pai pensou, pediu um tempo para pensar. Aí meu pai conversou comigo, eu lembro, como se fosse hoje. Meu pai chegou para mim, meu filho, se a gente vender 51%, nós não vamos ser dono de nada. É porque ele vai ser o sócio majoritário, quem vai mandar é ele, né? Então é melhor não, né? Não vamos desistir desse negócio. Meu pai chegou para o Nonato e disse que não tinha como, que não tinha interesse de vender 51%, e aí ficou por isso mesmo. E na época, algumas pessoas ficaram sabendo dessa negociação. Pessoas que, em seguida, um tempinho depois, viraram oposição do Nonato, né? Eles Uhum. viraram opositores do Nonato. E aí, na eleição de 2012, soltaram um folheto. Aí, nesse folheto lá, tinham falando várias besteiras e tal. E uma das coisas que tinham lá era dizendo que nós éramos laranja do Nonato, que a rádio era do Nonato, que o Nonato tinha comprado e tal. Na época eu até fiquei chateado com isso. Eu era muito verdinho, né? Era inexperiente, né? Aí fiquei chateado com aquilo. Depois foi que, com o passar dos anos, que eu fui entendendo que isso aí faz parte do jogo, né? O jogo da política ele é muito pesado, né? E aí, com o passar dos anos, que eu fui me acostumando com essa história de que sempre nas eleições e política vai ter essa guerra de narrativa, né? Na Sim. época eu fiquei chateado e tal, mas Então foi. por conta desse folheto, que eu julgo, né? Muita gente recebeu esse papel por debaixo das portas de madrugada, né? Politicagem, né? Por conta desse folheto, eu acho que tem muitas pessoas que ainda até hoje acreditam que o Nonatinho é o dono da rádio, né? Eu já E fui perguntado diversas vezes. se o Nonatinho fosse nosso sócio, era um prazer para mim. Era um prazer. Prazer, porque o Nonato é um homem muito inteligente. E eu quero perto de mim é pessoas inteligentes. Mas não é verdade, né? O Nonato não é dono da Rádio Amizade. Na verdade, a Rádio Amizade é uma concessão pública, né? Tudo que é público é do povo, é das pessoas. Mas que tem o investimento da gente, da minha família. Né? O prédio é da minha família, os equipamentos são da minha família. Né? Os proprietários da Rádio Amizade FM é eu, meu pai, meu irmão e minha mãe. E minha filha, né? Minha filha Sofia. Esses são os proprietários da Rádio Amizade FM. Não tem segredo. Se o Nonato fosse meu sócio, eu tinha prazer em dizer. Não tinha nenhum problema. O Nonato é um ser humano, ele é pessoa física também. Não tem nenhum problema com relação a isso. Mas é bom esse esclarecimento, porque eu mesmo já fui perguntado muitas vezes por isso, né? E eu já até lhe perguntei isso, né? Já, eu sei que você está oportunizando para as pessoas saberem da história, né? Mas eu já lhe contei isso. Não tem segredo, cara. É uma coisa tão simples, né? E hoje em dia, Adriano, não mexe mais comigo essa história, sabe? Pode dizer que é do Nonato, pode dizer que é de quem quer que seja. No começo da rádio foi que me incomodou. Porque falar que eu sou laranja, pô, eu não preciso ser laranja de ninguém, pô. Meu pai não precisa ser laranja de ninguém. Eu não falo isso com arrogância. Eu não falo isso me achando. Porque a gente trabalha muito, cara.
Eu trabalho muito. Meu pai, a vida toda, trabalhando igual um doido. Meu pai vai ser laranja de ninguém pra quê? Homem de Deus. Isso não existe.